Olá, meus amigos, tudo certinho? Então, eu finalmente criei coragem de assistir ao filme Coringa. Eu estava um pouco relutante porque sou bem sensível a obras tão perturbadoras, como é o caso desse filme. Mas como várias pessoas mencionaram os elementos psicológicos da obra, assunto que eu adoro, então eu resolvi respirar fundo e ir em frente. Antes de comentar um pouco sobre o filme, deixa eu mostrar uma coisa que eu tenho aqui. Esse gibi é dos meus irmãos e por alguma razão ficou em minhas mãos. Ele é de 1995 e adivinha o que ele narra? Sim, é a história do Coringa. Aliás, na verdade a história da psiquiatra do Coringa, a Arlequim, que se apaixona por ele e se torna sua subalterna. Antes que vocês pensem que eu falei o nome dela errado, na verdade não. Aqui no gibi o nome dela está como Arlequim mesmo, né? Não Arlequina. Na verdade a Arlequim é por causa do seu nome, que é Harley Quinzel. Mas vamos lá, vamos voltar pro filme então, Joker, né, ou Coringa. Vamos começar com uma sinopse e eu preciso já alertar que este vídeo vai estar repleto de spoilers, certo? Então se você não viu ainda e acha melhor assistir o filme primeiro antes de seguir com o vídeo, sem problema. Então vamos lá. O filme é ambientado no início da década de 80 e conta como o Arthur Fleck, interpretado brilhantemente por Joaquin Phoenix, eu acho, se tornou o Coringa, grande vilão e inimigo do Batman. Arthur é um aspirante a comediante de stand-up, mas tem que se contentar com um emprego frustrante como palhaço, né? Ora fazendo propaganda em frente a lojas, ora animando crianças nos hospitais. Ele tem um distúrbio mental que faz com que ele dê risadas incontroláveis sempre que se depara com fortes emoções, seja tristeza, ansiedade, medo. Inclusive, essas risadas são motivadas por um tipo de epilepsia, denominada epilepsia gelástica. Arthur é uma pessoa bem retraída, o que faz com que ele seja motivo de chacota para quase todo mundo que o conhece, né? As pessoas passam a perna nele ou mesmo o hostilizam pela sua aparência e pela maneira com que ele se porta, e mais ainda por ser uma pessoa visivelmente infeliz, apesar de sua mãe o apelidar de Happy, né, feliz em inglês, por causa de suas gargalhadas incontroláveis. Só que como as risadas são justamente uma reação de sentimentos opostos à felicidade, fica claro que por algum motivo a mãe não é lá muito ciente da condição de infelicidade do filho. Aliás, o Arthur mora sozinho com a mãe dele, que é acamada e cuida muito bem dela. Inclusive, a mãe de Arthur tem uma certa obsessão pelo milionário Thomas Wayne, pai de Bruce Wayne, para quem ela trabalhou anos antes e que inclusive é candidato a prefeito de Gotham. A mãe de Arthur envia cartas periodicamente para o Sr. Wayne pedindo ajuda. Ela diz que ele é um homem muito bom e que pode ajudar ela e o filho dela, né, o Arthur, nas suas necessidades. Mas as cartas nunca são respondidas. Um dia, depois que Arthur apanha de uns moleques de rua, um colega de trabalho, em solidariedade entre aspas, oferece a Arthur uma arma, alegando que ele precisa aprender a se defender. Arthur reluta a princípio, mas depois acaba aceitando. No entanto, ele é bem desajeitado com essa arma e um dia até a deixa cair no chão enquanto está animando crianças hospitalizadas. Por conta desse episódio, mesmo que ele tente explicar que a arma fazia parte da apresentação, Arthur acaba perdendo o emprego. É só mais um problema para o somatório das desgraças da vida de Arthur. E nesse meio tempo, um dia, quando ele está voltando para casa de metrô, ainda vestido de palhaço, ele fica sozinho no vagão com outras 4 pessoas, né? 3 riquinhos imbecis metidos à besta e uma moça a quem esses riquinhos estão assediando. Aí, nervoso com a situação, Arthur começa a gargalhar e a moça se sente extremamente desconfortável, né? Tanto com o assédio dos 3 imbecis, quanto com a gargalhada do Arthur, e decide então sair do vagão, deixando os 4 sozinhos. Os 3 agridem Arthur por um tempo, até que no impulso ele saca a arma, dispara repetidas vezes e mata todos eles ali mesmo. Esse é o limiar da sua transformação, né? Porque além de ele se sentir liberto e encorajado, esse assassinato a sangue frio acaba consagrando um, entre aspas, herói para as pessoas menos afortunadas da cidade. Ou seja, o palhaço que matou esses 3 membros arrogantes da elite se torna um ícone dos marginalizados de Gotham City, apesar de ninguém, nem mesmo a polícia, saber quem foi o assassino dos caras. Essa admiração mexe com o ego de Arthur, né, e faz com que ele crie coragem para libertar o monstro que existe dentro dele, e aos poucos é exatamente isso que ele vai fazendo. E o estopim dessa transformação é uma descoberta surpreendente a respeito do seu passado, que o deixa muito próximo da família Wayne e completamente insano e violento com qualquer pessoa que cruze seu caminho. Bom, o filme Coringa instiga diversas reflexões e provavelmente é por isso que, mais do que um filme de violência, né, ou do inimigo do Batman, ele se tornou para muitos
muitos um material de análise de problemas psicológicos e até sociais sérios e profundos, né? Porque remete a muitos elementos da nossa realidade. O filme começa com Arthur sendo atendido por uma psiquiatra ou psicóloga da prefeitura. Ele precisa comparecer às consultas para conseguir seus medicamentos, que são 7 no total, né? Pesadíssimos e muito necessários por conta de suas graves doenças mentais. Só que nem mesmo a profissional está convencida de que ele realmente precisa de tanto remédio. Na verdade, a profissional não está muito aí para os seus pacientes, né? Pelo menos é o que parece. Mas o Arthur continua seu, entre aspas, tratamento assim mesmo, senão não consegue os remédios. E em determinado momento, ele coloca a profissional contra a parede e reclama por ela não prestar realmente atenção nele. E sendo ela uma psiquiatra, né? Ouvir seus pacientes é fundamental. Em seguida, ela avisa que a prefeitura vai cortar os programas sociais, né? De terapia, enfim, e não haverá mais atendimento, o que significa que Arthur não conseguirá mais os seus medicamentos gratuitamente. E essa pode não parecer uma parte tão importante do filme, mas eu acredito ser sim. Bom, haveria 1000 fatores para debatermos só nessa questão da indústria farmacêutica, né? E eu não vou fazer isso agora, mas a questão central é que existem inúmeras pessoas com problemas mentais seríssimos que colocam em risco a própria vida, mas também a de outras pessoas, mas que não tem como pagar tratamentos psicológicos ou psiquiátricos nem medicamentos, já que tais tratamentos e medicamentos são bem caros. Eu sou uma pessoa que critica bastante essa dependência, esse paternalismo, né? Essa ideia de que o governo tem que resolver os nossos problemas, enquanto muitas vezes a gente não move um dedo para encontrar por nós mesmos, né, a solução. E aí todos acabamos ficando na mão do governo sempre e, em contrapartida, o governo nos saqueia. Mas é preciso também admitir que, de fato, existem pessoas que não conseguem se virar sem ajuda. Sim, as que poderiam ser independentes, mas ficam estagnadas, se contentando com migalhas do governo por comodismo, falta ou mesmo falta de autoconfiança, né? Mas há aquelas que de fato têm limitações que as impedem de ser completamente independentes. E aí é que eu acabo encontrando dificuldade em dizer simplesmente que essas pessoas, especialmente, deveriam dar um jeito. Em termos práticos, ao meu ver, a situação do Arthur, claro que é uma ficção, mas é uma ficção que figura bem a realidade de que determinados problemas requerem serviços públicos. Você já imaginou que seria uma pessoa esquizofrênica ou psicótica, por exemplo, sem medicamentos e tratamentos? E se essas pessoas não tiverem quem pague seus tratamentos, quem ofereça seus tratamentos, suas terapias, a quem elas deveriam recorrer, não é mesmo? Em termos práticos, há inúmeras pessoas que, assim como Arthur, não podem pagar os tratamentos e os medicamentos caríssimos de que necessitam, até porque suas condições psicológicas acabam limitando muito as suas relações sociais, assim como o desempenho profissional, o que faz com que tenham dificuldade em ganhar dinheiro por conta própria e, consequentemente, precisem de ajuda. E se eles não fizerem um tratamento, acabam então se tornando um risco para a sociedade, né, e para si mesmo. E aí, voltando para o filme, eu fico me perguntando se, quem sabe, se o Arthur tivesse tido um bom tratamento, não tivesse seus remédios cortados, enfim, será que chegaria o ponto que chegou? Eu sei que ele é um personagem, tá? Mas um personagem que pode ilustrar a realidade de muita gente. Claro que é uma minoria que vai chegar ao extremo de se tornar um assassino sanguinário como ele, mas mesmo as que não chegarem precisam de mais de tratamento, né? Há situações que precisam de um olhar pragmático, certo? Existem fatores bem mais complexos na mente humana do que explicações generalistas e teóricas. Os problemas reais não se encaixam em padrões definidos, especialmente quando se trata da mente humana. O negócio é muito mais profundo. E um dos pontos que foi mais complicado de analisar nesse filme pra mim foi a doença ou o transtorno do Arthur, né? Não é a epilepsia ali, não as risadas, mas as questões psicológicas dele. Eu fui atrás de uma explicação que pudesse me dar uma luz, mas fica difícil identificar uma patologia, um distúrbio ou um transtorno no Arthur, porque uma hora ele tem alucinações, o que pode caracterizá-lo como um psicótico ou um esquizofrênico. Outra hora ele age com uma crueldade extremamente perturbadora, mas de forma consciente, e aí você diz que certamente ele é um psicopata grave. Aí outra hora ele age com ternura com a mãe dele, o que não caracterizaria um psicopata. Enfim, é difícil fazer uma leitura da doença do Arthur, até porque eu não sou da área. Eu tô, na verdade, tentando identificar com base em artigos e entrevistas de profissionais, o que certamente me torna uma palpiteira, que tentou se informar pelo menos, mas jamais uma especialista. E algo que era de fato muito marcante na vida do Arthur desde a infância foram as frequentes agressões que ele sofreu tanto por parte dos pais, ou pelo menos da mãe e dos namorados dela, quanto por parte da sociedade em geral, né, dos seus colegas de trabalho, enfim. E inclusive nessa revistinha há relatos de maus tratos extremamente severos que ele sofria também do pai. E aí não dá pra saber muito se no filme a história do Arthur mudou, já que nas histórias antigas do Coringa ele falava do pai dele,
dele. No filme não, no filme ele não fala. Ou se quem sabe ele mentia pra psiquiatra, aqui nas historinhas quem sabe ele mentia pra psiquiatra sobre sua relação com o pai. A questão é que ele sofria agressões muito pesadas e o histórico de violência e humilhação que o Arthur sofre é outro ângulo que é importante analisar do ponto de vista psicológico, apesar de, volto a frisar, eu não ser dessa área. A questão é que infelizmente as pessoas tendem a minimizar ou simplificar demais esses problemas porque tendem a enxergá-los pelo ponto de vista de uma mente relativamente sã, né? Tem até uma frase marcante em que o Arthur diz que é assim: a pior parte de se ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. E inclusive há uma discussão ferrenha entre os profissionais da área, mais ou menos assim, né? Uma pessoa dita normal poderia enlouquecer ao nível de chegar a cometer barbáries como a que Arthur cometeu, ou as pessoas já têm predisposições genéticas para isso? O psiquiatra forense Guido Palomba, por exemplo, diz que sim, deve haver uma predisposição biológica ou orgânica para isso, né? Ou seja, a pessoa vem de uma família que já tinha aquela doença e herdou essa patologia geneticamente, ou então sofreu algum trauma no cérebro na infância. Segundo ele, há algo físico para isso e em algum momento houve algum gatilho que aflorou a violência, né? Apesar de ele mesmo afirmar que não existem casos iguais. Mas outros profissionais já dizem que a maneira como a criança é criada, se num ambiente muito violento e tal, pode criar alguém capaz de cometer tais absurdos, principalmente porque, segundo esses profissionais, o sistema límbico, que é a área do cérebro responsável pelas emoções superiores, pelas questões morais e tal, vão se formando ao longo da infância, não vem formado a partir do nascimento. E o ambiente em que a pessoa é criada ajuda ou não a formar esse sistema límbico, né? Por isso muitas crianças, não todas, claro, mas muitas crianças que são expostas à violência e agressões acabam se tornando violentas na vida adulta. A mente humana é um negócio tão complicado que provavelmente não há uma fórmula matemática para determinar todas essas respostas. Se tiver algum psicólogo ou um psiquiatra de plantão, o que vocês acham? Então, citando o Guido novamente, né, mesmo pessoas com um histórico muito severo de violência, poucas delas vão atingir um nível de perversidade como a do Arthur, né? Os Arthurs da vida são casos isolados e são motivados por patologias e transtornos aliados à violência, entende? Ou seja, o histórico de violência sozinho não seria motivador para alguém se tornar sanguinário ao nível do Arthur. Seria necessário um transtorno ou uma patologia muito grave também. Isso de acordo com o Guido, né? Novamente, é um profissional que eu respeito profundamente, né? Porque tem muitos anos de experiência. Eu gosto muito de ouvir as entrevistas dele porque eles têm bastante conhecimento de causa. O caso dos meninos de Suzano, por exemplo, ou então o caso de Realengo, né? Que são situações parecidas. Os assassinos alegavam ter sofrido bullying durante todo o período escolar, mas só o bullying por si só não seria suficiente para eles fazerem o que eles fizeram. Eles tinham patologias severas também. Como a nossa mente é um negócio muito complexo, eu acredito que cada um de nós vai reagir de formas diferentes aos mesmos problemas. Alguns vão sofrer bullying a adolescência inteira, muita violência, negligência e certamente terão problemas ao longo da vida e muitos traumas, mas não atentarão contra a vida das outras pessoas. Já outras podem ter menos problema do que os antes, mas vão acabar cometendo também atos brutais de violência. E quem sabe esse tenha sido o principal objetivo dessa produção, né? Mostrar a complexidade da mente e também mostrar o caminho que muitos vilões percorrem até chegarem ao nível de brutalidade que chegam. Então, podemos dizer que muitos desses vilões são a consequência de muitas circunstâncias adversas a que foram submetidas ao longo da vida, somada a doenças ou transtornos, né? No caso de Arthur, há um monte de situações que desenvolveram a doença dele, construíram a personalidade retraída e depois que alimentaram esse ódio por todo mundo. A produção quis mostrar passo a passo esse processo, porque quando assistimos a filmes de super-heróis e conhecemos o vilão, não imaginamos como ele se tornou o vilão. Só queremos que o herói o derrote de uma vez. Eu não estou aqui para tirar a culpa do cara, né? Mas simplesmente enxergar o problema por uma ótica um pouco mais profunda, um pouco mais prática. Não dá para passar pano quando o cara se torna realmente o diabo que ele se tornou, ok? Mas também não dá para fechar os olhos para fatores diversos que, muito embora não justifiquem as barbáries que venham a cometer, podem desencadear uma série de reações, especialmente quando se trata de negligência e violência na infância, né? Tanto psicológica quanto física, né? Dois fatores que abalam demais o psicológico e que podem levar a reações bem sérias ao longo da vida, se as pessoas não se submeterem a um tratamento. E outro objetivo do filme foi certamente mostrar o outro lado da família Wayne, que não era tão boazinha, contrariando todas as produções anteriores de Batman, que retratavam
apresentavam os pais do Batman, né, especialmente o pai, como o cara bonzinho, que ajudava a classe desfavorecida de Gotham. No filme Coringa, fica bem claro que ele era soberbo, ganancioso, arrogante e não era preocupado com os pobres. E tudo bem eles pintarem esse Thomas Wayne, né, o que me incomodou foi a dicotomia que beira o perigo dos pobres versus ricos, né? Os pobres vítimas inocentes dos ricos, que são, no filme, invariavelmente maus e os grandes responsáveis por todas as desgraças de uma sociedade. Houve o carimbo, sim, dos pobres como os revoltados que ergueram um herói sanguinário justiceiro para vingá-los pelas maldades da elite. Ou seja, a culpa de o Arthur ser como é, obviamente, é da elite de Gotham. E não pense que eu não reconheço a existência de ricos imbecis e soberbos, tá? Como mostrado no filme. Mas eu sou mais favorável a atribuir a sua idiotice a personalidade do indivíduo, né, e não a sua riqueza. Mas por que eu considero meio perigoso alimentar essa ideia, né? Porque é a ideia de divisão que está fazendo as pessoas se fecharem em bolhas e odiarem umas às outras com base em grupos sociais. Eu sei que esse discurso está batido, pessoal, mas como as pessoas continuam fazendo, sim, generalizações, inclusive o próprio filme fez isso, eu não vejo outra forma de tentar desconstruir essa ideia, pelo menos com vocês, né? Se não repetindo quantas vezes forem necessárias, que, ao meu ver, é errado classificarmos as pessoas em boas e ruins com base em classe social. Ah, e quem sabe vocês consigam lançar uma luz a respeito de um assunto, né? A produção quis fazer a besteira de colocar o vilão como herói, ou na verdade quis justamente o contrário, mostrar como precisamos tomar cuidado com o tipo de herói que elegemos, ou não quis mostrar nada, eu que cheguei a essa conclusão. Eu pergunto porque de uns anos pra cá estão chovendo filmes e séries que insistem nessa ideia de pintar criminosos como heróis. No início eu fiquei bem incomodada, né, por pintarem um assassino cruel como coitado e herói dos menos afortunados, embora realmente em alguns momentos a gente fique com muita pena do Arthur, né, por tudo que ele passou durante a vida, mas esse mesmo incômodo eu senti em, por exemplo, La Casa de Papel. Eu nem consegui terminar de ver a série de tanta raiva que me deu dessa ideia de que os bandidos são os coitadinhos e que as suas ações devem ser aplaudidas porque são maneiras de lutarem contra o sistema. Bom, não vai ser com ainda mais crime que alguém vai lutar contra o sistema, que sim, é corrupto, né? Mas é uma baita incoerência você dizer que vai lutar contra a corrupção cometendo crimes, abusos contra pessoas inocentes. La Casa de Papel eu nem terminei de ver, de tão indignada que eu fiquei com essa ideia de inocentar um bando de criminoso que estava preocupado com mais nada além dos próprios umbigos, né? Mas depois, então, né, voltando ao Coringa, eu me perguntei se na verdade a produção não estaria levantando a reflexão ou um alerta sobre como nossas mentes revoltadas e moralmente confusas muitas vezes pode eleger o ideal errado de herói, pois pensam em vingança e ódio como resolução dos problemas. E, bom, eu pelo menos acredito que dessa forma não há resolução de nada, né? Só um agravamento maior ainda do problema. Bom, por fim, esse filme é perturbador e reflexivo de diversas formas. Aliás, a atuação do Joaquim é magnífica, né? Eu sinceramente achei bem merecedor do Oscar de melhor ator, porque a facilidade com que ele nos fez sentir muita pena e depois muita raiva é incrível, né? O cara é muito fera. E eu acho que é isso, meus amigos. Se você tiver mais análises a acrescentar, fique bem à vontade. Não se esqueça, claro, de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá certo? Então por hoje é isso, um beijão e até a próxima!